Aos Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como batizados, assumimos o compromisso com a vida nova, trazida por Cristo ressuscitado. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos, que revela o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo, e assim possamos ser em nossa fraqueza instrumento do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração à Santíssima Virgem Maria. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedido da Santíssima Virgem Maria, rezai o rosário todos os dias. Que a ressurreição do Senhor afugente da minha vida o medo e as trevas. Ó Deus da vida, que ressuscitou seu Filho, ressuscita-me a cada dia para uma vida nova. Oração diante da cruz. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. João 1, 2, 5. Oração antes de ler a Bíblia. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 22 de março de 2021. Liturgia da Palavra. Jesus veio a este mundo não para julgar e condenar, mas para salvar a todos. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, versículos 1 a 9, 15 a 17, 19 a 30, 33 a 62, ou a forma breve está entre colchete, iniciando com as palavras: naqueles dias a Assembleia condenou Susana à morte. 41 a 62. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava,
Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os dois anciãos viam-na todos os dias entrar e passear e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os dois estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto 2 velhos, que estavam escondidos e espreitavam. Então ela disse às empregadas: "Por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho." Apenas as empregadas tinham saído, os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: "Olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas." Gemeu Susana, dizendo: "Estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espera-me a morte. E se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor." Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os 2 anciãos vieram também, com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: "Mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim." E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os 2 anciãos deram este depoimento: "Enquanto estavam passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com 2 empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós que estávamos no canto do pomar, vimos essa infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo porque era mais forte do que nós e, abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disso nós somos testemunhas. A Assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: "Ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas e sabe tudo de antemão antes que aconteça, tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer
quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto levavam para a execução, Deus hesitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: sou inocente do sangue dessa mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: que palavra é essa que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, diz-me, a sombra de que árvore ouviste abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxesse o outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedieis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós? Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, diz-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinham convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salvo uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Ezequiel 33:11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 8, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre,
essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexões sobre o Evangelho do dia 22 de março de 2021. Enquanto Jesus ensina no templo, as autoridades judaicas lhe trazem uma mulher pega em adultério. Invocam a lei de Moisés para ouvir a opinião do mestre, na esperança de que ele a condene. Jesus não ligou muito para aquilo que diziam. Diante da insistência, ele os desafiou. Quem não tiver pecado, atire a pedra contra ela. Ninguém atirou a pedra, e Jesus não condenou a pobre mulher. O mestre não nega a lei, mas a supera em seus limites. A lei condena a pessoa, Jesus condena o pecado. A lei vê o ato em si, Jesus vê o coração da pessoa. Essa atitude de Jesus deveria corrigir a imagem de um Deus castigador, levar a comunidade a ser mais misericordiosa e desmascarar nossas atitudes intolerantes, arrogantes e preconceituosas. Por meio de suas atitudes, o Mestre nos revela a bondade e o amor que o seu e nosso Pai tem pelas pessoas. Encerraremos essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.